Toda medição e planejamento valeu a pena. A escavadeira atravessou a passagem por centímetros e seguiu seu caminho. A viagem de 44 quilômetros em 3 semanas foi bem sucedida. E agora, a RH-400 está cavando seu caminho livremente em outra mina do Wyoming. Esta escavadeira de roda de caçamba foi necessária em outra mina alemã, a 25 quilômetros daqui. Quanto tempo levaria para desmontá-la, transportá-la e remontá-la? Muito tempo, sem dúvida. A melhor solução foi deslocá-la inteira. Para resolver os milhares de problemas logísticos, uma equipe de 40 pessoas, a maioria engenheiros, foi reunida. Mas construir um rebocador grande o suficiente para carregar esse colosso desajeitado acrescentaria muito peso e volume e não seria prático. Então a equipe decidiu que a escavadeira de 14 mil toneladas iria se locomover sozinha pelo interior da Alemanha. Uma equipe de 50 homens foi designada para supervisionar a expedição. A velocidade da viagem seria de passos lentos dia e noite. Um carpete de neve fresca recebeu a escavadeira no início de seu longo trajeto. Terra e coxins de cascalhos foram posicionados sobre dutos de água, gás e autoestradas para que não fossem esmagados. Sempre que possível, a viagem foi conduzida por terras de cultivo para diminuir o impacto social e econômico. Surgiram reportagens com críticas. Os alemães tiveram de cortar fios e serviços elétricos em alguns lugares para deixar a máquina passar. Mas, para a escavadeira, a eletricidade teve de ser mantida durante todo o tempo através de seu longo cabo de extensão. Num certo ponto, a máquina teria de atravessar um rio. Por isso, uma combinação de ponte e barragem foi construída. Se apenas uma das 12 esteiras afundasse um pouco, toda a operação poderia fracassar. Aqui temos uma máquina que se desloca sobre terreno desconhecido. Realmente não sabemos sobre o que a máquina está se deslocando. A estabilidade é um aspecto muito importante, porque você pode imaginar o que aconteceria se uma máquina dessas caísse. Não só vidas seriam colocadas em risco, é claro, mas centenas de milhões de dólares seriam perdidos em um segundo. O transporte atingiu um momento muito tenso quando as esteiras atolaram na lama. Empurrar, cavar, forçar e empurrar finalmente a levou de volta ao solo firme. Àquela altura, o projeto começava a chamar muita atenção. Havia lugares onde a escavadeira passava a 8 metros de distância das casas, o que rendeu alguns cafés da manhã inusitados. O ponto alto da excursão foi quando a escavadeira cruzou o caminho com outra máquina que também viajava pelo interior da Alemanha. Nesse ponto, olhar a mega escavadeira havia se tornado uma diversão, atraindo 10 mil fãs no meio da noite. Depois de 4 semanas, a escavadeira chegou à sua nova casa e logo estava de volta ao trabalho, produzindo carvão. Um cavador mecânico era o sonho dos humanos desde que as primeiras ferramentas começaram a ser feitas. Mas as primeiras escavadeiras motorizadas não apareceriam até que o mundo estivesse pronto. No século XVI, Leonardo da Vinci desenhou algumas das primeiras propostas para escavadeiras mecânicas. Alguns imaginaram uma cadeia de tinas precursora das escavadeiras de roda de caçamba. Leonardo da Vinci elaborava muito e ele teve muito bom senso ao criar novas máquinas de todos os tipos. E há muitos desenhos de escavadeiras, mas naquela época a tecnologia não era suficientemente avançada para construir aquelas máquinas. Elas estavam em sua mente, estavam desenhadas, mas os materiais para construí-las simplesmente não estavam disponíveis. O progressivo desenvolvimento do motor a vapor durante o século XVIII inspirou a invenção de uma série de máquinas de funcionamento mecânico. Em 1835, William Otis, trabalhando em Massachusetts, uniu um motor a vapor a uma escavadeira mecânica. E nasceu a escavadeira a vapor. Em 1839, ele havia patenteado seu invento. As primeiras escavadeiras construídas por Otis foram um sucesso, mas a família era muito rígida com relação às patentes. Por isso, a ideia não podia ser copiada.
O controle estrito das patentes pela família Otis e a mão de obra ainda relativamente barata inibiram o desenvolvimento das escavadeiras mecânicas por mais 50 anos. Então, como as patentes originais reservadas pela família Otis finalmente expiraram, uma outra invenção começava a criar uma demanda poderosa para escavações mecânicas: a ferrovia. Em 1880, vias férreas eram construídas vertiginosamente pela Europa e América do Norte. As primeiras escavadeiras a vapor tiveram uso principal na construção de ferrovias e ficaram conhecidas como escavadeiras de ferrovias. Na década de 1880, quando vários fabricantes chegaram ao mercado e construíram essas máquinas, o uso das escavadeiras era em quase todos os casos destinado à construção de ferrovias. Em 1890, foram desenvolvidos outros tipos de escavadeiras, incluindo as primeiras draglines. O Canal do Panamá foi um dos maiores projetos de escavação e construção que o mundo já viu. O empenho francês para construir o canal, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico, iniciou-se nos anos 1880. As escavadeiras de caçamba em série que eles tentaram usar não deram conta do recado. Os norte-americanos assumiram o projeto em 1904, quando 25% estavam construídos. O canal foi acabado 10 anos depois. O projeto audacioso tornou-se um dos primeiros no qual as escavadeiras a vapor foram usadas em grande número. Provou ser um excelente laboratório de testes para vários fabricantes. Nas décadas seguintes à inauguração do canal, o desenvolvimento das escavadeiras mecânicas explodiu. Uma das consequências desse boom foi a construção de máquinas cada vez maiores, a maioria para a indústria de mineração. Enormes escavadeiras de extração dirigidas por cabos e roldanas começaram a aparecer em minas abertas de carvão. Em 1965, a maior escavadeira de extração já construída começou a trabalhar. Era conhecida como Capitão. A Marion 6360 foi a máquina mais impressionante que eu já vi. Desde a base da pá, olhando para cima, a altura corresponde a 22 andares até o topo. Você está suspenso por enormes montagens de esteiras, que têm quase 5 metros de altura e 13 metros de comprimento. E existem 8 montagens como essa, com cada calço pesando 3,5 toneladas. Os números são impressionantes. Parece que você está olhando para alguma coisa do filme Guerra nas Estrelas. A escavadeira de Captain, o Capitão, pesava 15 mil toneladas. Podia levantar 270 toneladas de terra com sua pá gigante.